Vamos lá, P50, onde nós paramos. Silêncio. Pode ser qualquer caderno. É para copiar, cara, o exercício. P50, tá? Lista de exercícios. 10 exercícios. Já resolvemos algum? Tá. Então, o que acontece? Tá aqui os 10 exercícios. Tá aqui as tarefas. Eu vou fazer o primeiro, o quinto e o último. E vocês fazem o restante, tá? Então, Tá feito para o professor. beleza. Vou pegar aqui o caderno. Silêncio. Silêncio. Vou mostrar como é que fazer no caderno, tá? Então, vamos lá. Módulo, lista, lista 1, que é L1, tá? Aí, estranho. Então, aqui, ó, no caderno. Caderno, você vai escrever módulo 3, lista 1, tá? Qual é o exercício? 1. Aí aqui no cabeçalho, exercício 1, tá? Aí na linha de baixo você copiou o exercício. Que é o exercício? Leiam. Qual é o exercício? 1, tá? Aí o que é para fazer? As tarefas. Ele quer que, primeiro, ele quer que, leiam, converta, tá? Bom, o 1 já está convertido. Quanto vale o 1? 1. Então, 1 igual a 1. Isso é conversão. Tá? Próximo, ele quer que. Isso. Bom, como é que eu leio isso? Como é que eu leio isso? Como ler? E não. Como ler isso? Como é que lê isso, pessoal? Pronto, está feita a leitura. Próximo, identifique a. Tá? Como é que eu faço? Pega a tabela de cálculo com lápis, você vai escrever aqui o número na tabela de cálculo. Vamos lá, na tabela de cálculo. Beleza, botou o número aqui. Aí você vai identificar. O número 1 está em qual classe? Ó, aqui são as classes, aqui são as ordens. Está em qual classe? Isso. Posso falar o nome dela? Unidade simples. Você lá no canto. Você, lá no cantinho. Lá no cantinho. Tu senta no meio. No meio. Você no meio. E você lá no canto. Não estou com caderno, não quero saber de nada, então não atrapalha a aula. Vamos lá. O nome dessa classe, se for pelo nome. Se for pela posição, ela é de primeira classe. Se for pela sigla, U maiúsculo, S minúsculo, tá? Então, como é que eu faço no caderno? Eu falo, o número 1 pertence à classe das unidades simples. Com textão, né? Ou o número 1 pertence às unidades simples, tá? Copie. O número 1 pertence à classe das unidades simples. Ou você escreve o texto, ou escreve assim que também está certo. Tá? Então já sei qual é a classe. Agora a ordem. Fazer aqui embaixo.
O número 1 pertence a que ordem? Vou lá na tabela e vejo. Qual é a ordem do número 1? O nome. Unidade. Pela posição. Primeira ordem. Pela sigla. U maiúsculo. Tá? Então, eu posso chamar que o 1 é de primeira ordem, ou falar que o 1 pertence à ordem das unidades, ou usar a sigla, que é a letra U maiúsculo. Tá? Então, no caderno, fica assim. 1 pertence a U. Ou seja, o número 1 pertence à ordem das unidades. Beleza. O que mais ele quer? Ele quer o quê, pessoal? Leiam. Perfeito. São 3. Valor absoluto, valor relativo e valor posicional. Tem que calcular os 3 de cada algarismo, tá? No caso do exercício 1, ele tem quantos algarismos? Então só precisa calcular dele, tá? Lá no caderno, vou escrever valor absoluto. VA, abre parênteses, em que casa o número 1 está? O número 1 está na ordem das... Isso. Aí lá no caderno, eu vou escrever o maiúsculo. Como calculo o valor absoluto? O valor absoluto, pode. O valor absoluto é o mais fácil. Só é ler o número. Então, qual é o número? Que aqui no caso não é chamado de número, é chamado de algarismo. Tá? Então, lá no caderno, eu vou escrever que o valor absoluto é 1. Está respondido. Próximo. Valor relativo. Em que casa está 1? Em que ordem? Ordem das unidades. Então, identifico aqui o... Esse aqui é assim, ó. Você vai lá no número e vê quanto ele vale em relação à posição que ele está. O 1, na posição que ele está, ele vale 1, que é a resposta. Lá no caderno, escrevo igual a 1. Último, valor posicional. Que casa está o algarismo 1? Casa das unidades. Vamos lá. Que casa é essa? Unidade. Quantas tem? Então, é uma dezena. Tá? Uma dezena. Se usar a sigla, vai ficar 1U. Desculpa, é uma unidade. Se usar a sigla, fica 1U. Tá? Então, lá no caderno, eu escrevo uma unidade. Você pode escrever o texto, tá? Uma unidade ou usar 1U. Entendido aqui? Tá. Então, exercício 1, eu fiz todas as tarefas, tá? Vocês vão fazer vocês vão fazer vocês vão fazer vocês vão fazer o 2, o 3 e o 4. Eu vou fazer o 5, tá? Então, no caderno, como é que eu faço? Módulo 3, lista 1, exercício 5. Acharam aí o 5? Tá. Como é que eu leio isso aqui? Barra x1 ou x1 barra. É a leitura. Tá? Então, lá no caderno, x
1 par. Beleza. Primeiro, a conversão. Bom, quando tá... Pode. Quando tá assim, pessoal, esse x e esse 1 são os algarismos que formam o número, tá? Bom, o 1 vale 1. Beleza. Quanto vale o x? Depende. Lá na tabela de cálculo, peguem aí, lá no finalzinho, no valor 1, quanto vale o x? 1. Aí, ó, conversão, como é que você vai fazer? Você vai botar V1, repete o exercício, igual, tá, no valor 1, o x vale quanto? 1. Então, na dezena, vai ficar 1, e na unidade, 1. Forma que número? 11. Tá? Então, no valor 1, exercício 5, convertendo, fica o número 11. Tá. O que mais ele quer? Ele quer a leitura. Como é que eu leio esse número? Como ler esse número? Como ler esse número? 11. Essa é a leitura. Tá? Aí também quer a classe e a ordem. Como é que eu faço? Vou lá na tabela de cálculo, com lápis, escrevo o número. Tá? Bom, o número 11 está em qual classe? Isso. Notem que, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, as três estão na primeira classe. Tá? Beleza. Então, ou eu chamo pela posição, primeira classe, ou eu chamo pelo nome, unidade simples, ou eu chamo pela sigla, U maiúsculo, S minúsculo, US. Então, lá no caderno, eu escrevo que o, opa, eu escrevo que o número 11 pertence a qual classe? Isso, vou usar a sigla. U maiúsculo, S minúsculo. Então, a classe do número 11 é a das unidades simples. Agora, a ordem. O número 11 pertence a que ordem? Vou lá na tabela de cálculo. Que ordem é essa? As dezenas. Tá? Então, lá no caderno, eu escrevo o D maiúsculo. Ou seja, o número 11 pertence à ordem das dezenas. Beleza. Agora faltam os valores dos algarismos. Pergunta: o número 11 tem quantos algarismos? Tem que calcular por os dois. Tá? Então, lá no caderno, vamos começar com o valor absoluto. Abre parênteses, identifica a ordem. Primeiro as dezenas, vai dar um número. Depois o valor absoluto das unidades, que vai dar outro número. Tá? Vamos ver agora quem é quem. Lembrando que 11 é o número e 1 é o algarismo. Então, isso aqui é um algarismo, isso aqui é um algarismo. Os dois formam o número 11. Tá? Bom, vamos lá. Valor absoluto, pessoal, da dezena. Basta ler o algarismo, que no caso é 1. Então, lá no caderno, escreve 1. Próximo. O valor absoluto da unidade. Acha a unidade. Valor absoluto. Basta ler o algarismo, que no caso é isso. Então, aqui vai ser 1.
Perfeito. Coloque o seu que já está feito. Agora, valor relativo das dezenas primeiro. Tá? Vamos lá. Isso aqui tem que calcular. Acha a dezena. Está aqui. Qual algarismo que tá lá? Qual algarismo? 1. Aí a pergunta. Na posição que 1 está, ele vale quanto? 10. 10. Na posição que 1 está, ele vale 10. Então, a resposta 10. Ficou feio. 10. Próximo. Valor absoluto das unidades. Acha a unidade, está aqui. O algarismo é 1. Na posição que ele está, o 1 vale quanto? 1. Vou lá e coloco 1. Tranquilo? Tá. Próximo. Valor posicional, VP. Abre parênteses, identifica a ordem. Vou começar pela dezena. Tá? Isso aqui é bem fácil. Bom, nas dezenas, pessoal, quantas dezenas tem? Então, o valor posicional é uma dezena, tá? Ou um D. Então, lá no caderno, fica um D, quer dizer uma dezena. Próximo, valor posicional da casa das unidades, tá? Resposta. Que ordem é essa? Isso. Quantas tem? Então, é uma unidade, tá? Então, fica um D. Opa! Um U. Tá? Tranquilo? Aí, vamos lá. Fizemos no valor 1, tá? Também tem um valor 2. O que é que eu faço? Pego o exercício, pego o exercício 5, que é esse aqui, repete ele, é x1, né? Barra, coloca V2 aqui, tá? Aí tá. No valor 2, na tabela de cálculo, quanto vale o x? Então, troca o x por 2. Ou seja, aqui vai ficar quanto? Vai ficar quanto aqui? 11. Quanto vale o x no valor 2? 8? Bora ver. Quanto vale o x no valor 2? 2. Então, troca o x por quanto? Por 1? Dois. Por 2. Por que 2? Porque está escrito aqui, ó, que é 2. Então, troca o x por quanto? 2. Que número fica aqui? Que número fica aqui? 2 não. 21. Igual a 21. Aqui é a conversão. Tá? Então, está convertido para 21. Aí já vai na tabela de cálculo, com lápis, apaga o que fez e coloca o valor atual. Vinte e um. Beleza. Bom, estando lá, fica mais fácil. Vamos lá, identificar. Primeiro, o número 21. O número 21 pertence a qual classe? Dezenas? Unidade simples. Qual é a sigla da unidade simples?
Maiúsculo e S. Isso. Então, U maiúsculo, S minúsculo. Aí põe vírgula para separar. Próximo. O número 21 é de qual ordem? Qual ordem? Dezena, tá? Aí escreve, número 21 pertence à ordem das dezenas, tá? Beleza. Quantos algarismos tem o 21? 2. Então, tem que fazer os valores para cada algarismo, tá? Então, primeiro, valor absoluto da casa das dezenas. Basta ver que algarismo está lá. 2, que é a resposta. Próximo, valor absoluto da casa das unidades. Basta ler o algarismo que está lá, que é qual? 1. Perfeito. Agora, valor relativo da casa das dezenas. Que algarismo está lá? O 2 vale quanto? Onde ele está? Vale 10. 10? Não, 20. 20. Aí escreve 20. Valor relativo da casa das unidades. Que número está na unidade? Quanto é que o 1 vale na posição que ele está? 1. É a resposta. Agora, valor posicional da casa das dezenas. Na casa das dezenas, tem quantas dezenas? 2. Então, escreve 2 dezenas ou 2D. Valor posicional da casa das unidades. Quantas unidades tem, pessoal? Quantas? Uma. Aí é uma unidade ou um U. Entenderam? Sim. Próximo. Repete o exercício 5. X1 par. Agora no valor 3. Na tabela de cálculo, no valor 3, quanto vale o x? 3. Então, vou trocar o x por 3. Que número fica? 20. Isso. Então, vai dar igual a 31. Tá? Aí, de novo, vocês vão identificar a classe, a ordem, os algarismos, o valor de cada um. Entendeu o que tem que fazer? Tem que fazer os 6 valores. Tá? Notem uma coisa. Último valor, pessoal. No valor 6. No valor 6. Quanto vale o x? Quanto vale? Isso. E o y? O que isso quer dizer? Vocês colocam o valor que vocês quiserem. Tá? Então, aqui vocês escolhem um valor e colocam aí. Tá? Vocês vão montar o exercício. Bom, fizemos o exercício 5. Tá? Falta terminar os outros valores. Vocês vão fazer. Você está aqui na frente, cara. Você está aqui na frente. Você está aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui. É. Vamos lá. Exercício. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz o 5. Vocês vão fazer o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu vou fazer o 10. Tá? Então, lá no caderno. Lá no caderno. Módulo 3, lista 1, exercício 10, tá? Bora fazer a leitura dele. A leitura dele é barra YX ou YX barra. Então, vou lá e escrevo barra YX. A barra tem que pegar em cima das variáveis. Beleza. Bom, para saber qual é o número, tem que saber Y e X, correto? Aí aqui embaixo, no valor 1, repete o exercício. Aí vamos lá.
quanto vale o Y? Quanto? 8. E o X? Forma o número? Isso. Então, igual a 81. Pessoal, bate que horas, gente? 10 horas? 10. É igual. Tá. Não vai dar tempo, então. Tá. Então vai ficar para a próxima aula, tá? Então façam, não depende de mim. Atenção, atenção. Façam o exercício 1, desculpa, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu vou resolver o 10, tá? Lembrando, lá no site, atenção, lá no site, quem tem acesso à internet, vem aqui, tá o exercício resolvido. Pergunta, eu vou lá e copio a resposta? Não. Faz sozinho, aí vai aqui e verifica se você conseguiu, se está certo. Entenderam? Beleza. É para resolver. Atenção, boa pergunta. Não é para copiar o caderno, é para resolver. Não é para copiar, é para resolver. Não precisa copiar, resolver. Como eu estou fazendo aqui no caderno. Ah, não, como eu expliquei, os valores estão todos aqui. No valor 1, quanto vale o X? E o Y? Tu troca e faz as tarefas. Aí depois passa para o valor 2, quanto vale o X? E o Y? Entendeu? Cada um valor diferente.